Boa noite, amigos e irmãos. Que a paz do Senhor esteja no ambiente em que cada um de nós esteja neste momento. Nós vamos estudar, nestes momentos, o Livro dos Médiuns, que é o segundo livro da codificação. O primeiro é o livro dos Espíritos, né? E nesse livro, o primeiro capítulo é um questionamento de Allan Kardec. Ele pergunta a espíritos, e durante todo o capítulo, Kardec procura argumentar, mostrando, dentro dos princípios básicos da doutrina, que os espíritos existem sim. E como é que isso pode ser dito com tanta certeza? E ele mostra, argumentando, dando os argumentos que nós vamos ver daqui a pouco, sobre a existência dos espíritos. E a primeira coisa que ele diz é que as pessoas duvidam da existência dos espíritos porque não compreendem a natureza deles. E a doutrina espírita vai nos mostrar alguma coisa sobre a natureza dos espíritos, provando que o espírito existe. E ele explica também que os espíritos não são seres à parte da natureza. Todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, fazem parte da natureza. Que os anjos têm essa conotação, né, de um espírito assim, muito elevado, e realmente eles são espíritos já elevados, extremamente elevados. Mas eles iniciaram como todos os outros espíritos, simples e ignorantes. Apenas eles já conseguiram evoluir de um jeito que a gente chama vulgarmente de anjos, né? Mas eles começaram como todos nós, mas eles mesmos buscaram a evolução deles, né? Então, Kardec continua dizendo que a crença nos espíritos se funda na existência de um princípio inteligente fora da matéria. Quando nós falamos em espírito, estamos querendo dizer que existe algo que está fora da matéria. E aqui nós vamos hoje descobrir por quê, né? Ver por quê que realmente os espíritos existem. Então, Kardec explica uma coisa que, até no início do livro, do prefácio, ele já até explicou, que as religiões pragmáticas, as religiões tradicionais, dogmáticas, melhor dizendo, elas são espiritualistas. Por quê? Se acredita que o espírito existe e que depois eles têm um destino, ou céu ou inferno. E o espírita, né, nós acreditamos, nós entendemos que o espírito existe e que ele não vai para um lugar assim determinado, céu ou inferno. Ele simplesmente perde, não tem mais o corpo de carne, né? E esse espírito, ele vai, claro, para algum lugar, ele fica em algum lugar, mas não é o céu nem o inferno. E ele tem um destino, que é evoluir. E se nós acreditarmos que vamos para o céu ou para o inferno, é quase como a sorte já está lançada. E a proposta da doutrina espírita é que nós, através da reencarnação, que é outro princípio básico da doutrina, nós vamos buscando, em cada encarnação, melhorar, até chegar a espírito puro. Então, Kardec continua dizendo, né, que a natureza da alma, ou espírito, né, difere da do corpo. A alma, quando está separada do corpo, deixa de ter as propriedades deste. É claro, se separa, o corpo vai para a sepultura,
E o espírito, ele continua na sua jornada evolutiva. E ele continua, óbvio, tendo consciência de si mesmo. Ele é passivo de sentimentos, de alegria, de sofrimento, de tudo. Porque se o espírito, o desencarnado, não tivesse consciência de si mesmo, é como se ele não continuasse, né? Como se a alma ou o espírito não fosse imortal, né? Então, admitindo que a alma existe, temos que admitir que ela vai para alguma parte. E como nós já falamos, as religiões tradicionais dizem que o espírito vai ou para o céu ou para o inferno, né? Então, a gente pergunta, né? Onde fica esse céu? Onde fica esse inferno? No alto, embaixo? Então, a Terra é esférica, né? E cada dia mais a ciência vai descobrindo que existem bilhões, trilhões de astros. O universo é assim praticamente infinito. E os astrofísicos atualmente já dizem que existem multiversos, quer dizer, vários universos. Então, qual é o local que eles ficam? Que existe o céu, que existe o inferno. Então, nós vamos ver, conforme nós estudamos na doutrina, que não há um local para essa alma, que não é material, ficar. Ela fica em cima, embaixo, do lado, atrás da gente. Nós estamos imersos, né? nesse ambiente, vamos dizer assim, onde existem espíritos por tudo quanto é lado, só que a gente não enxerga quando nós estamos encarnados, né? A não sei que seja um médium vidente, né? Então, ele pergunta, né? Que agora que a gente sabe que existe esse monte de astros, né? Então, a gente também sabe, através da doutrina, que a pluralidade dos mundos habitados é o quinto princípio básico da doutrina. E se os outros astros são habitados por seres inteligentes, por que só aqui, na nossa Terra, existiria a alma? Em todos os outros planetas também existirá a alma, né? Então, a gente fica se perguntando o que faríamos, o que foi feito, né, das almas depois que a astronomia descobriu a morada. A astronomia e a geologia destruíram a morada das almas, né? Onde é que ficam essas almas? Será que realmente no céu, com harpinha, cantando, tocando harpinha? E no inferno, né? Tridentes, fogo. Não? São lugares físicos, né? Tem fogo, tem ar. E a alma não é física. Então, continuando, ele diz aqui, ainda mais depois que a teoria racional da pluralidade dos mundos multiplicou o número de almas ao infinito. Se existem almas em todos os outros mundos, esse número de almas se multiplicou ao infinito. Todo lugar tem. Não só nos mundos, não só fisicamente encarnados, mas nos mundos, nos espaços que nós estamos aqui, ao redor de nós, né? Mas a nossa doutrina, ela é lógica e diz que o espaço é universal, como nós já falamos, né? E que as almas formam um mundo invisível que nós vivemos imersos e que nos cerca, né? Como nós já falamos aqui. Nós não vemos, mas está povoado de almas. Não há um lugar, é isso que nós queremos dizer, não há um lugar circunscrito
para essas almas. Não existe. Em todos os lugares elas estão, né? Então, continuando aqui. Que vem a ser as penas e recompensas futuras se não há lugares circunscritos para elas, né? Porque essas penas e recompensas futuras, se houvesse céu, seria naquele local. Se houvesse inferno, seria naquele local, né? Mas não existe para nós, na doutrina espírita, esse local, né, circunscrito, né? Então, como seriam essas penas e essas recompensas? Então, nós vamos ver que já entramos num outro princípio básico da doutrina, que é a reencarnação. Tudo que nós fizemos de errado numa encarnação, na próxima nós vamos vir, não como castigo, mas nós vamos consertar aquilo que a gente estragou na encarnação passada. Né? Vamos ressarcir, viemos para ressarcir. E aí, que são, então, o céu e o inferno, já que as condições que nos dizem eles existirem são inadmissíveis? Então, Kardec ele está fazendo uma série de perguntas para mostrar que não existe esse lugar circunscrito para a alma ficar. Que a alma fica em qualquer lugar, principalmente quando está desencarnada, né? E a doutrina espírita diz que as almas tiram de si mesmas a sua felicidade ou a sua desgraça, que a sorte está subordinada à questão moral. Então, tudo está atrelado à questão moral. Então, nós é que produzimos a nossa felicidade ou a nossa desgraça com nossa conduta. Então, de acordo com o grau de purificação que tem alcançado, as almas penetram e entreveem coisas que as almas grosseiras não distinguem. Quer dizer, quanto mais puro for uma alma, encarnada ou desencarnada, ela vai ter condições de enxergar melhor tudo. Não é? Mas ela geralmente, quando nós somos ainda muito imperfeitos, a gente não tem condição de ver com mais profundidade algumas coisas. A gente não tem ainda como enxergar determinadas coisas. Essa visão espiritual, ela vai se dilatando de acordo com nossa melhoria espiritual, né? Se diga que a alma só atinge o grau supremo pelo seu esforço de se melhorar através das provas. Depende sempre de nós, né? Assim, a sorte, os orientais falam muito, né? No Maktub estava escrito, como se a sorte tivesse sido escrito por um outro ser, ou até por Deus. Não, mas Deus não quis. Deus quis nos dar o livre-arbítrio para que nós mesmos buscássemos a perfeição, né? E aí a gente diz que os demônios, né, são simplesmente a alma dos maus, que um dia, por seus próprios esforços, atingirão a perfeição. São palavras corriqueiras que se fala, anjos, demônios, né? São palavras bem características das religiões tradicionais. Mas, na realidade, a gente sabe que não existem, como nós já explicamos, não existe anjos e nem demônios. Até porque Deus, sendo, né, infinito em suas perfeições, criador de tudo, ele não iria criar um ser para depois de um tempinho à toa, ele morrer e ir para o inferno perpetuamente, nunca mais sair de lá. Não tem lógica, não é?
Então, nós que construímos a nosso próprio destino, vamos dizer assim. Nós somos o arquiteto da nossa próprio desenvolvimento espiritual. E aí a gente vê, Deus não poderia nunca ter criado almas demoníacas para um dia ir para o inferno sofrer pela eternidade. Isso não tem lógica nenhuma. E a nossa doutrina é uma doutrina de bom senso, de lógica, de razão, de reflexão. E a teoria do céu e inferno, ela não tem lógica nenhuma. Né? Agora, já a teoria do espírito, né, da alma, ela é lógica, ela é racional. E como é que a gente pode dizer isso? É provado pela manifestação dos espíritos, principalmente nas reuniões mediúnicas, que foi o que aconteceu no início da doutrina com as mesas girantes, que surgiram mesas que aparentemente giravam, falavam, e depois os próprios espíritos que mexiam com aquelas mesas disseram que eles eram espíritos. Então, há muitas pessoas que acreditam na existência da alma, mas não na comunicação dela. Às vezes a pessoa acredita, não, eu sei que eu sou corpo, espírito, né, o alma, mas muitos não acreditam que uma alma, né, um desencarnado, possa se comunicar com os encarnados. No máximo, o que se aceita é que há espíritos puros, como os ditos santos, se comuniquem, às vezes, em alguma situação muito de exceção. Mas, normalmente, não se aceita isso. E por que não aceitar? Se todos os seres que foram criados por Deus, simples e ignorantes, eles estão tendendo para a perfeição, mais devagar ou mais rápido, então eles podem se comunicar sim. Essa comunicação existe, inclusive, não só do encarnado para o desencarnado, mas do desencarnado para o encarnado. E também, principalmente, pode existir entre os encarnados. Quando a gente dorme, por exemplo, às vezes a gente se comunica, muitas vezes com um parente que está muito longe. Então, todos esses detalhezinhos aqui, essas nuancezinhas, né, vai nos mostrar que a alma existe. Muitos casos, inúmeros casos, tanto contados na Revista Espírita por Allan Kardec, como hoje em dia, na nossa vida diária, a gente mostra casos que aconteceram provando que o espírito existe, né? Existem, né? Eles existem. Bom, e muitos também querendo contradizer, né? E realmente perguntando, porque é uma coisa meia difícil. E agora entra o X da questão para a gente entender que realmente há espíritos. Alguns seres, né? Algumas pessoas perguntam que os seres sendo imateriais, a alma não é matéria, não poderiam atuar sobre a matéria. Mas isso é porque não entendem que existe um outro corpo entre o corpo físico e a alma, que é chamado de perispírito. E é isso aí que a doutrina, em todos os lugares da doutrina, da codificação, é chamado atenção para a gente. E a existência do perispírito é que vai explicar uma série de fenômenos que não são explicados se a gente não entender que o perispírito existe e o que é o perispírito. Então, vamos lá. Nós temos um corpo físico, né? E temos uma alma. A alma, ela não é material, ela é imaterial. Por isso que ela não morre.
ela continua existindo, né? E o nosso corpo físico, sim, esse vai para a sepultura e tal. Mas é um corpo grosseiro, denso. Então, a alma, como é que a alma pode, né? Poderia entrar em contato direto com esse corpo físico que é denso? É porque existe um corpo entre a alma e o corpo físico. Esse corpo é chamado de corpo perispiritual, é um perispírito. É espécie, assim, de um corpo que envolve a alma para entrar em contato com o corpo físico. Porque o corpo físico direto com a alma não teria como estar em contato. Então, precisa de um corpo que não seja tão denso quanto o nosso corpo físico, para que possa envolver a alma que não é física. É meio complicado isso. Mas a alma é algo que não é físico. Por isso que ela é imortal. Ela foi criada, simples e ignorante, e nunca mais vai deixar de existir. Mesmo quando a gente se tornar espírito perfeito, que isso demora muito tempo. Então, o perispírito, ele é um corpo fluídico. Ele é matéria, mas é uma matéria muito sutil que envolve a alma da gente. Quando ele envolve a alma, ele é chamado de perispírito. E aí esse perispírito é que consegue entrar em contato com o nosso corpo e o corpo com a alma. É como um amortecedor de carro, eu sempre lembro disso. Porque se não existir o amortecedor no carro, aquelas peças, né, duras, de ferro, pesadas, elas vão bater na lataria do carro e vão arrebentar. Precisa de um amortecedor. Quer dizer, uma outra estrutura que amorteça as batidas, né, do carro quando anda, para que não arrebente o carro. Então, o perispírito é isso aí. Ele fica como um intermediário entre os dois seres. A alma, que não é matéria, e o corpo físico, que é denso. Né? Então, a gente entendendo isso, né, vamos entender realmente que há espírito. Quando a gente entende e aprende que existe esse corpo intermediário, a gente vai compreender uma série de fenômenos que muitos falam e às vezes a gente já viu, já presenciou. Por exemplo, a gente está num determinado local e vê uma pessoa que já morreu, por exemplo. Esse a gente não vê com o corpo físico, é óbvio que não. O corpo físico já foi desintegrado na sepultura. Mas o perispírito, que envolve a alma daquele ser, ele está ali. E o perispírito toma a forma do corpo, geralmente, da forma do corpo, sua última encarnação. Então, aquela pessoa, aquela alma vai aparecer com o aspecto da pessoa quando estava encarnada. Se a gente não entender que o perispírito existe, como é que ele atua, nós não vamos compreender uma série de coisas que acontecem. Como, por exemplo, na medicina. No dia que a medicina passar a estudar esse corpo perispiritual, muitas doenças vão ser corrigidas, vão ser sanadas. Né? Hoje em dia nós temos, você lembra disso, o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, que ele é um neurocientista da USP, que vem fazendo uma série de pesquisas para provar que a alma existe. E ele mostra essa relação entre o corpo, o espírito, né, o perispírito,
a existência do perispírito para entender os fenômenos que a gente só consegue explicar a partir da existência do perispírito, que também a gente não vê, a não ser o médium vidente. Mas, normalmente, nós não vemos, porque é uma matéria, mas é uma matéria extremamente rarefeita, né? Então, nós não conhecemos ainda a natureza íntima dessa matéria perispiritual, ainda não temos conhecimento. É isso que o doutor Sérgio Felipe e outros médicos estão tentando, fazendo pesquisas, descobrir, provar aí que a alma existe. Ficou claro isso? Porque a gente só vai entender que a alma existe quando nós compreendermos o que é o perispírito. E a alma revestida de perispírito é que a gente chama de espírito. Tem uma nuancezinha, né, muito séria entre alma e espírito, né? Mas é isso que nós, na segunda parte desse capítulo, vai ser explicado por Allan Kardec. Essa diferença, né? Que é, só para nós finalizar, nós vamos dizer que o corpo, o ser físico, encarnado, ele é trino, ele tem corpo, perispírito e alma. E o desencarnado é um ser duplo, ele só tem perispírito e alma, porque o desencarnado ele deixa o corpo na sepultura, ou é cremado, alguma coisa assim, e ele continua existindo com a alma continua existindo envolta no perispírito. Só quando essa alma se tornar pura é que esse perispírito praticamente vai deixar de existir. Então, vamos depois fazer a outra parte, né? Eu não sei quem vai fazer a outra parte desse capítulo. E nós aí iremos entender melhor. Que a paz do Senhor continue reinando no ambiente em que cada um esteja neste momento. Obrigada.